Aula 27. O livro de Cantares. O livro de Cantares apresenta um belíssimo cântico de Salomão, o grande rei, filho de Davi, glorioso em sabedoria. O cântico não é dirigido a uma rainha, mas a Sulamita, uma jovem humilde que cativou o coração do grande rei. A mensagem desse livro é intensa, pois se ocupa com o que é profundo, o amor. A linguagem do livro é forte e lança fora as reservas e formalismos presentes na maioria dos relacionamentos, pois o que está em foco é a inclinação ardente de um homem para com uma mulher, é a beleza de um sentimento sublime, é a paixão erótica. O meu amado é para mim como um ramalhete de mirra, posto entre os meus seios. No texto hebraico antigo, o nome dado ao livro é literalmente o Cântico dos Cânticos, possivelmente uma forma abreviada das primeiras palavras registradas no versículo 1, Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. O livro de Cantares. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. A mensagem contida no livro de Cantares demonstra a beleza e as virtudes que se encontram numa alma que ama de modo verdadeiro. O tema do livro de Cantares é o amor de um rei chamado Salomão por uma jovem, guarda de vinhas e pastora, chamada de a Sulamita. A interpretação é a seguinte: sob a imagem do esposo é figurado o próprio Deus, e sob a imagem da esposa, a filha de Sião, o povo de Israel, que Deus escolheu entre todas as nações. Na perspectiva cristã, é a figura de Cristo, esposo, e a igreja, esposa. De todos os livros do Antigo Testamento, Cantares de Salomão é provavelmente o mais difícil de interpretar e analisar. Este livro tem sido severamente criticado por causa da sua linguagem sensual. Cantares retrata bem o amor eros, o amor apaixonado de um homem por uma mulher, Salomão por Sulamita, mas figura o amor ágape, o amor de Deus pelo homem, ou no coração desse. Muitos o têm considerado como uma alegoria espiritual do afeto que existe entre Deus e seu povo escolhido, ou entre Cristo e sua igreja. O livro de Cantares compõe-se totalmente de discursos pronunciados, principalmente por Salomão, a sua amada Sulamita, e descreve a beleza do amor puro entre um casal que verdadeiramente se amam. O tema do livro de Cantares é o amor de um rei chamado Salomão por uma jovem guarda de vinhas
e pastora, chamada de a Sulamita. A mensagem que gira no contexto geral do livro de Cantares é a pureza e o caráter sagrado do amor no casamento. Mensagem que se torna necessária nesses dias de tantas promessas matrimoniais quebradas e de divórcios fáceis. Ao mesmo tempo, o tema deste livro nos faz lembrar que o que sustenta todo o amor humano e o maior e mais profundo de todos os amores, o amor de Deus, que sacrificou seu próprio Filho para redimir os pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cantares. Data: é provável que o livro de Cantares tenha sido escrito durante o reinado de Salomão, ou pouco depois, por volta de 1000 a 970 a.C. Alguns estudiosos do livro acreditam que ele possa ter sido escrito num período da história de Israel entre os anos 500 a 100 a.C., motivo que os levam a rejeitarem a autoria de Salomão. Porém, tais argumentos permanecem até agora, não oferecendo subsídio digno de crédito. A interpretação é a seguinte: sob a imagem do esposo é figurado o próprio Deus, e sobre a imagem da esposa, a filha de Sião, o povo de Israel, que Deus escolheu entre todas as nações. Na perspectiva cristã, é a figuração de Cristo, esposo, e a Igreja, esposa. Cantares. Autor: O autor do livro de Cantares foi Salomão. O Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. O conteúdo desse fascinante livro é apresentado na forma de uma série de conversas. É facilmente percebida a constante mudança de personagens. No entanto, o diálogo principal se prende a Salomão e sua amada Sulamita. De todos os livros do Antigo Testamento, Cantares de Salomão é provavelmente o mais difícil de interpretar e analisar. Este livro tem sido severamente criticado por causa da sua linguagem sensual. Jesus Cristo, revelado em Cantares. Não resta dúvida de que no livro de Cantares temos uma demonstração profunda do amor de Deus por sua criatura. Poderíamos, à primeira vista, classificar o livro literalmente como o amor genuíno de um homem para com uma mulher, e no âmbito espiritual,
apresentar Jesus Cristo como o que ama a nossa alma. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes descansar ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como a que anda errante junto aos rebanhos de teus companheiros? Cantares. Tema principal. O tema principal do livro de Cantares é amor puro e natural. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias! Palavra-chave. A palavra-chave do livro de Cantares é amor. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Muitos têm considerado o livro de Cantares como uma alegoria espiritual do afeto que existe entre Deus e seu povo escolhido, ou entre Cristo e sua igreja. Cantares. Divisão.